E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Valeu! Hoje o nosso vídeo é sobre notação científica. A notação científica é utilizada para escrever de forma mais simples um número muito grande ou um número muito pequeno, certo? Como exemplo, eu tenho esse número aqui, ó. Veja que ele é enorme, né? Com a quantidade de zeros que ele tem. Com a notação científica eu não preciso escrever todo esse monte de casas decimais. Eu posso simplesmente escrevê-lo dessa forma aqui, ó. Essa é a carinha da notação científica. Ou um número muito pequeno, 0,00000, olha quantas casinhas decimais aqui. Em vez de escrever esse número pequenininho aqui, com esse monte de casas decimais, eu simplesmente posso escrever assim em notação científica, com esse formato aqui, ok? Então essa vai ser sempre a carinha da notação científica. Ela vai ter um número aqui na frente, que é esse azinho vermelho aqui. Qual que é a regrinha? Ele sempre vai ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então tem que estar entre 1 e 10 o número que vai aqui no lugarzinho do A. Vai ter uma potência de base 10 e vai ter um expoente. Esse expoente vai ser negativo ou positivo. Como que eu vou saber? Se o número for muito grande, que nem o primeiro aqui, o expoente vai ser positivo. E quando eu quero representar um número muito pequeno, o meu expoente vai ser um número negativo, ok? Então vamos lá verificar como que a gente transforma então assim da notação decimal para uma notação científica, certo? Então o esqueminha está aqui que a gente tem que utilizar. Vamos no primeiro exemplo. Veja aqui esse número grande que eu tenho aqui, né? Quantas casas decimais aqui? Um monte de zero aqui, certo? Então vamos lá. Então como que a gente transforma? Então, primeiro a gente foca aqui onde eu tenho um algarismo diferente de zero. Tá vendo? Aqui eu tenho 75. Então primeiro a gente vai transformar, vai achar o valorzinho do A. Então o A eu tenho que lembrar sempre que ele é maior que 1 e menor que 10. Então eu vou colocar uma vírgula aqui. Se eu colocar vírgula depois do 5, eu vou ficar com 75. Não me interessa, porque 75 é maior do que 10. Então sempre tem que focar nisso aqui. Então onde eu teria que colocar uma vírgula aqui, ó? Entre o 7 e o 5, e vira 7,5. 7,5 é maior que 1 e menor que 10, certo? Então eu já ficaria com 7,5, encontramos o valor do nosso A. E agora, como que eu vou saber o N aqui? Ele também é bem simples. O que a gente vai fazer? Contar a quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula, certo? Depois que eu coloquei a vírgula, eu vou contar aqui, ó. Então depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então depois da vírgula eu tenho 13 casas decimais, ou seja, o meu 10 aqui vai ficar elevado a 13. Então é assim que a gente acha o expoente, contando o tanto de casas decimais depois da vírgula, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Veja esse número, então a gente foca ali onde estão diferentes de zero. Vou colocar uma vírgula para ficar menor que 10 e maior que 1. Ó. Se eu colocar aqui entre o 3 e o 6 vai ficar 23. Não vai dar certo, é maior do que 10. Então o lugar certo seria aqui, 2,36. 2,36 é maior que 1 e é menor que 10. Então achamos o valor do A. O primeiro está aqui. Agora, para achar a potência do 10, lá, o expoente, né? É só contar depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 casas decimais aqui depois da vírgula, ou seja, eu vou ficar com 10 elevado a 11. Tá? Bem simples a transformação para notação científica. Agora, quando eu tenho um número muito pequeno, o esqueminha é bem parecido. Primeiro eu vou lá, veja onde estão diferentes de 0 e coloco 17 para ficar nessa situação aqui, ó, maior que 1 e menor que 10. Vou ter que colocar a vírgula aqui, né, para ficar 1,7. Então ele vai ficar 1,7 o valorzinho do primeiro número aqui. E para saber o expoente aqui, qual vai ser o esqueminha, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho entre as duas vírgulas, a vírgula que já era do número e a vírgula que eu coloquei aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Ou seja, tem 9 casas entre as duas vírgulas, ou seja, vai ficar 10 elevado a menos 9. Por que menos? Porque esse aqui é um número pequeno, lembra? Um número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. Então, vendo esse menos 9, eu já sei que esse número aqui é pequeno, certo? Ó, mais um exemplo aqui, ó. Mais pequeno ainda. Então, qual que é o primeiro foco? Vou ali onde tem os algarismos, sabe? Diferente de zero. Tem um zero aqui no meio, então não importa.
Mas ele está no meio dos outros que não são zero, então eu pego todo mundo aqui. Aonde que vai ter que ser a vírgula? Aqui, ó, 1,041, porque se colocar a vírgula aqui vira 10, né? E 10,41 é maior do que 10, não pode ser. Então, beleza, já sei que o início aqui é 1,041, agora vamos saber qual que vai ser o expoente. Vou pegar entre as duas vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 casas decimais, ou seja, vai ficar 11 o expoente, e como é um número pequeno, fica negativo, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Tenho esse número enorme aqui, grande, né? Então vamos lá, 8. Onde que eu vou colocar a vírgula aqui? Se eu coloco antes do 8, fica 0,8. Menor que 1, não pode, tem que ser maior que 1. Então a vírgula tem que ser aqui, ó, vai ficar 8. Então o número é 8. E contando as casas decimais aqui depois da vírgula, a gente vai encontrar 15 casinhas decimais depois da vírgula. Ou seja, o meu expoente aqui vai ser 15 positivo, porque é um número grande, certo? Aqui, ó, tem esse número pequeno aqui, certo? 0,0000 até chegar no 4. Então, mesmo esqueminha, ó, só tenho 4. Aonde que vai minha vírgula? Se eu colocar a vírgula aqui antes do 4, vai ficar 0,4. É menor que 1, e não pode, ó, tem que ser maior que 1. Então, o lugar correto da vírgula é aqui, ó, para que ele seja 4. Então, encontramos que o número é 4. Para saber o expoente, como é um número pequeno, a quantidade de casa entre as duas vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 casas decimais, o meu expoente aqui é 10. Como é um número pequeno, expoente negativo. Ok? Maravilha. Então vamos lá agora para fazer o contrário. Aqui eu tenho a notação científica e quero voltar ela na notação decimal. Então vamos lá. Qual que é a regrinha? Primeiro a gente vai fazer com expoente positivo, para números grandes. A regrinha é o seguinte, então eu tenho aqui 1,2 vezes 10 elevado a 6, certo? Então o que a gente vai pensar aqui? Ó? Vamos lá primeiro trabalhar com isso aqui, pega essa primeira parte, eu coloco ela aqui, ó, a vírgula dela, 1,2. O 6, vamos lá, o valor do expoente é 6. O que ele me indica? A quantidade de casas decimais depois da vírgula. Não era assim que a gente transformava? Contava quantas casas tinha depois da vírgula e colocava no expoente. Então esse expoente me indica quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Então já que ele está indicando 6, eu vou ter a vírgula daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui onde não tem nada eu vou colocar zeros. Pronto, ó. 6, depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, pronto, a gente fez a transformação. Tá? Só coloco os pontinhos aqui, 1.200.000, esse númerozinho aqui, certo? Ó, mais um exemplo, 2,37 vezes 10 elevado a 8. Então, qual que é o esqueminha? Pega o começo dele, ó, com a vírgula, 2,37. Se o expoente é 8, quer dizer que a quantidade de casas decimais também é 8, depois da vírgula. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E completo com zero ali onde não tem nada. Pronto, transformamos notação científica em notação decimal novamente, certo? Então, fica esse número aqui em notação decimal. Mais um exemplo aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 11. Então, mesmo esqueminha, ó, 5. Como só está o 5, a gente sabe que a vírgula está escondidinha aqui do lado dele. E como o expoente é 11, e é igual a quantidade de casa decimal, quer dizer que depois dessa vírgula eu vou ter 11 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, todas elas vão ser zeros. Maravilha, tirei minha vírgula, tenho meu número transformado em notação decimal, certo? Sempre aqui uma lembrete para colocar o pontinho, eu sempre vou no final e conto 3, ó, 1, 2, 3 ponto, 1, 2, 3 ponto, 1, 2, 3 ponto. É assim que eu faço a anotação do pontinho. Ok? Então essa é a regrinha para quando o expoente é positivo. Agora vamos ver quando o expoente for negativo, tá? Então vamos lá, começando igual, tá? 3,4 está aqui, então vamos pegar ele, ó, 3, 4, 3,4. A quantidade de casas decimais, isso aqui é o que me indica, continua a mesma coisa, quando que a diferença é que aqui a gente vai para a esquerda, lembra? Quando a gente estava com o número grande, a gente anda para a direita, quando for pequeno eu vou fazer o mesmo esquema, contando aqui para a esquerda. Então é 6 menos 6, eu sei que é um número pequenininho, tá? Então eu vou pegar aqui a vírgula, como é 6, então vai ficar lá 1,
2, 3, 4, 5, 6. E completo com 0 essas casinhas. Está aí transformado o nosso número. Só um lembrete, como é um número pequeno, eu sei que ele sempre começa com 0, alguma coisa. Então fez essa paradinha aqui, ó, fez a primeira parte, eu lembro o que? Colocar uma vírgula e um 0 aqui. Fica 0,0000034. Então quando o número for pequeno, faz o processo, terminou, coloca uma vírgula, 0 aqui. Tá? Ó, mais um exemplo aqui. 1,72 vezes 10 elevado a menos 4. Então pega 1,72, que está aqui, certo? Se é 4 aqui o expoente, quer dizer que eu tenho 4 casinhas decimais. Como é negativo, ele é pequeno, eu vou vir para a esquerda. 1, 2, 3, 4. São o expoente 4, 4 casinhas. Aqui já está 1, aqui é 0, 0 e 0, certo? Pronto, fizemos a transformação. Só lembrando que como ele é pequeno, aqui eu tenho que colocar uma vírgula, 0, certo? Mais um exemplo aqui, ó, 7 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O 7, certo? Onde está a vírgula dele aqui? Lembrando que está sempre aqui do ladinho direito, ó, tá? Porque se ela tivesse aqui seria 0,7, não estaria certo. Então, a vírgula está aqui. Menos 5 quer dizer que eu vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Completa com zeros. Está transformado na nossa notação científica em notação decimal. Tira aquela vírgula dali, lembrando como é número pequeno, tem uma vírgula aqui na frente e um zerinho, certo? Então, maravilha, está bem tranquilo, então volte o vídeo, reveja, faça esses exemplos que eu fiz aqui no vídeo, tá? É importante praticar bastante. Se uma parte não entendeu, veja o vídeo de novo, faz as anotações que tem no vídeo, tá? Então, com bastante prática, vocês vão estar fazendo essa transformação em notação científica rapidamente, sem perceber, ok? Espero que tenham gostado, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, tá? E ajude a gente a atingir um número grande de pessoas aí no ensino da matemática. Muito obrigado, bons estudos, grande abraço.